Oi, professor, inclusive eu assisti o vídeo que o senhor colocou lá, do André Daniel Heinck, muito bom vídeo, fiz várias anotações aqui durante a aula, dependendo do que a gente falar, mas Show. bem interessante a Tá vendo, né? proposta. Pronto, a gente demora, mas quando coloca, coloca coisa boa. E aí, autoridade? Eu lhe vejo, eu fico bem. Bom, hoje nós apontaremos aqui a questão que os profetas falavam em nome de Deus, escutavam a palavra de Deus, e um enquadramento histórico dos profetas e uma questão breve sobre interpretação de profecias. Né? Isso aí vocês vão ter mais na questão de hermenêutica e exegese, né? Quando pegarem algum professor aí, viu? Aqui. Gente, de forma bem simples, né? O profeta ele era um mensageiro. Profeta e mensageiro eram praticamente sinônimos. Eles eram porta-vozes de Deus. Por meio do profeta, Deus ele iria proferir diretamente aos ouvidos, à mente e ao coração do seu povo as suas palavras em diferentes épocas. E a gente, no meio da aula, a gente vai enquadrar os profetas em 3 épocas distintas da história de Israel. Aquilo que o profeta dizia era o que Deus queria que fosse dito, desde que o profeta fosse o profeta verdadeiro. Né? A gente já lidou com o problema da falsa profecia que ameaçava a credibilidade da própria instituição profética. E quando o profeta, tomado por essa palavra, ele começava a proferir, ele dizia as suas palavras inconfundíveis, assim diz o Senhor. Né? Então, quando a gente ouve, né, a expressão assim diz o Senhor, a gente precisa lembrar de algo. As pessoas ouviam as pregações de um profeta antes mesmo de poder ler o livro do profeta. Então, eles ouviam assim diz o Senhor antes de ler. Né? Jeremias, quando foi proferir, falou assim diz o Senhor. Por isso, o C.J.H. Wright ele vai dizer que é importante nós mantermos esse imaginário na nossa mente. E quando estiver lendo esses livros, tentar imaginar como seria ouvir essa declaração, assim diz o Senhor, como se fosse de forma audível, e não achar que primeiro ela foi registrada. Né? Então, eu acho que isso ia ajudar muito a pegar o impacto do que é essa palavra. Já imaginou chegar aqui para a aula de vocês e falar, olha, gente, Belinda Pereira, assim diz o Senhor. Né? Isso é impactante, né? É impactante. Então, o profeta, ele deveria ser visto mais como apresentadores do que adivinhadores. Eles apresentam a palavra. Eles não estão tentando adivinhar circunstâncias ou situações. Então, é assim que a gente entende o profeta falando em nome de Deus. Uma outra coisa é que o profeta ele escutava a palavra de Deus. Para ele falar essa palavra, ele precisava, em primeiro lugar, recebê-la. E aí eu lembro, faz tempo isso, cara, faz muito tempo, de um autor, que ele falou que um grande pregador acabou caindo em uma conduta moral, e ele, depois de cair, ele percebeu que ele, quando ia desenvolver um sermão, ele lia o texto, escrevia e levava para a igreja. Lia o texto, escrevia e levava para a igreja. Depois da queda, ele percebeu que ele deveria ler a palavra, escrever o sermão, colocar aqui e depois levar para a igreja. Ou seja, primeiro o sermão tinha que falar com ele. A palavra era dita a ele, para depois comunicar à própria igreja. Por isso que é importante nós, pregadores, ao invés de ficarmos falando, vocês devem fazer isso, né? Os irmãos precisam aprender isso, priorizar sempre o nós. Porque você está falando dentro de um contexto no qual você mesmo está inserido. Né? Você não deve se portar como alguém de uma torre de marfim, que está agora trazendo uma comunicação da qual você mesmo não faz parte, né? Porque você está à margem daquilo que precisa ser corrigido na sua
própria correção, né? O texto já lhe corrigiu, e agora você está levando essa palavra para que haja uma correção também da igreja. Então, o plural, ele é sempre bom, né? Ele soa até melhor, né? Vocês precisam aprender a confiar em Deus, né? Soa meio pedante, né? Soa meio pedante. Então, o nós precisamos, ele é mais agregador. Acima de tudo, os profetas, eles eram instrumentos ou agentes dessa palavra. O profeta era um meio, e não um fim em si mesmo. Ele era um meio pelo qual a palavra do próprio Deus chegava. É o que nós estamos querendo falar com inspiração. O profeta, ele era alguém inspirado. Por isso que é interessante, quando você pega, por exemplo, 1 Timóteo, Paulo fala que o texto bíblico ele é inspirado. Quando você vai para Pedro, Pedro fala que o agente é que era inspirado. Então, você tem tanto o produto quanto o agente como elemento de inspiração. Então, veja que a percepção da inspiração ela é diferente, tanto na ótica de Paulo quanto na do apóstolo Pedro. E quando a gente fala que o profeta ele sofria esse evento, esse fenômeno da inspiração, a gente não está querendo falar que o profeta era uma pessoa maravilhosamente inspiradora. É igual, por exemplo, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, a gente não está falando que a Bíblia é inspirativa. Nossa, eu leio ela e me sinto tão bem. Não é isso, é a palavra de Deus. É o conceito de inspiração. Inspiração, para além disso, é o que a gente aplica para um pintor, para um músico, para um atleta, né? Ou até mesmo quando a gente fala para o pregador, né? Rapaz, firmo hoje, estava inspirado, viu, velho? Aquele homem participou do conselho divino. Só pode, para falar daquele jeito, já estamos usando o conceito de inspiração para além do seu próprio elemento teológico, né? A gente está usando já a inspiração mais como um senso comum, né? O homem estava inflamado, né? Estava único naquele momento. E sobre essa questão, a gente não tem como afirmar muito como se dava isso. Se Deus trazia uma ideia, né? E aí o profeta ele comunicava as palavras representando realmente essa ideia, ou se vinha cada palavra dita. Então, você tem elementos aí possíveis do que poderia estar acontecendo com o profeta. Então, ele, como um agente inspirado, ele comunicava aquilo que Deus desejava que fosse dito. Então, a palavra de Deus era transmitida por meio da palavra do profeta. Deus ele não falava no seu idioma. Deus falava no idioma do profeta. Então, nesse aspecto, se é que Deus tem idioma, como é que o pai conversa com o filho? Quais são os termos usados? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a linguagem? Então, é algo totalmente distinto nesse aspecto. E aí tem um ponto interessante, quando a gente... só um parênteses aqui. Santo Agostinho, em Confissões, ele fala que todo o diálogo na Trindade já aconteceu, porque não existem palavras novas sendo adicionadas. Ele simplesmente acontece em decorrência da imutabilidade e eternidade divina. Então, como que se dá esse diálogo? Não há como nós sequer imaginarmos, né? Mas achar que palavras novas são ditas, aí você já coloca um elemento de temporalidade que é estranho à eternidade divina, né? Então, é bem alguma coisa isso aí que eu estou falando para vocês. Olha só, gente, ocasionalmente, os profetas, eles recebiam uma mensagem de Deus em uma visão. Por exemplo, Ezequiel, ele viu uma panela, né, de pressão virada para um lado, né? E aí a panela de pressão, não é uma panela de pressão, não, é uma panela emborcada para um lado. Aquela panela dizia que virá uma grande invasão de determinado lugar. Jeremias, por exemplo, ele viu uma amendoeira, né? E ali o texto queria dizer que a palavra de Deus seria cumprida em breve. Então, Deus ele comunicava a palavra também por meio de uma visão. Você tinha também a questão de cestos de figos, de um oleiro trabalhando. Lembra de Jeremias? O vaso na mão do oleiro, e ali vem a palavra
do próprio Deus. Um outro momento que acontecia com os profetas era uma espécie de sensação física no momento em que Deus dava a palavra. Jeremias, por exemplo, ele vai falar que houve um momento que ele decidiu não falar mais o nome de Deus. E não estava dando nada certo para ele, né? Mas ele pega e diz, mas rapaz, mas queimou um negócio dentro de mim aqui que eu não consegui ficar calado. Então ele sentia algo físico realmente, né? Nesse comissionamento e responsabilidade profética. Eu acho interessante o texto de Jeremias, porque no início do ministério, Jeremias ele cansa, né? Aí Jeremias fala, ó, chega para mim esse negócio. Aí no capítulo 12, versículo 5, Deus fala, oxe, você cansou correndo com o homem, Jeremias? Ah, eu vou lhe colocar para correr com cavalo, né? Então, Deus sabia inspirar o profeta, né? Ah, não sabe o que está vindo ainda não, né? Você está tropeçando em terreno firme, o que você vai fazer quando eu lhe colocar em terreno lamacento? Né? Então, Deus, ele tem uma teologia coach muito boa, né? Nesse sentido, para animar o seu profeta. Fala, Jetro. Professor, e a mensagem de Oséias? E a gente diz que Oséias precisou viver, casou com a prostituta, né? Para poder transmitir essa mensagem para o povo. O que o senhor fala sobre isso? Se realmente é verídico, se ele precisou viver realmente para poder... Olha só, figurativo. Pronto. Você vai ter linhas, né, interpretativas aí. Um elemento figurativo e outro elemento realmente concreto. O elemento concreto vai ter mais peso. Oséias, ele é uma parábola viva da realidade de Deus com seu povo. É uma parábola viva. Porque o profeta, ele não falava a realidade em um aspecto somente intelectual. Ele falava uma verdade da qual ele mesmo vivenciava. Você pega Jeremias transmitindo as mazelas que viriam da comunidade de Jerusalém. Ele vivencia aquilo. Então, Oséias vivencia, na sua declaração dada por Deus, da infidelidade do povo com Deus, ele vivencia esta própria realidade nos seus próprios termos. Então, Oséias é uma parábola viva nesse aspecto aí. Bem por aí. Você pega Isaías ficou o quê? 3 anos e meio andando sem roupa. Eu acho que coberta a parte das suas vergonhas, né? Acho que não dava com a nádega de fora, mas tá, essas fases aí, mas ele realmente só de cueca, vamos dizer assim, para representar algo. Então, pô, cara, devia ser muito difícil, né? Isso aí. Você pega Ezequiel, dormiu 3 anos só de um lado. Pô, tem a paciência, mas só de um lado é ruim demais, mano. E ele já imaginou Ezequiel, no meio da noite, era para dormir do lado direito, ele acorda do lado esquerdo, ele, miséria, meu Deus do céu, deixa eu virar para o outro lado aqui. Então, a vivência do profeta na palavra era muito difícil, né? O falar a palavra de Deus era algo vivenciado, né? Era algo vivenciado. Fala, Firmo. Ô, professor, boa noite. Boa noite, irmãos, graças a paz. Primeiramente, professor, eu pedi desculpa que eu não te respondi. Você mandou mensagem lá, mas essa semana foi tão difícil na correria que eu não consegui nem interagir mais com você. Depois eu te respondo. Tranquilo, não, desculpa não, fique tranquilo. Você estava falando aí dessas vivências do profeta, né? Eu estava lembrando aqui. Assim, a gente fazendo a leitura e analisando assim, a forma como o povo judeu se expressava, eles davam a entender que eles expressavam bastante assim, com a questão física, né, gestos, né, e tal, aquela questão, por exemplo, rasgar roupa, usar saco de cinza, saco de pano, né, roupa de saco e tal, botar cinza na cabeça. Então, assim, dá a entender que eles tinham na cultura deles essa questão de demonstrar alguma coisa fisicamente, né. Até Jesus critica os fariseus, saduceus, né, que ficavam jejuando, ficavam com aquela cara de morto, né, para indicar que estava jejuando e tal. Mas, assim, fazendo essa análise aí, a gente pode entender, a pergunta seria, a gente pode entender que por conta dessa questão até da cultura deles, da forma como eles se relacionavam socialmente e tal, Deus exigia isso do profeta para que a mensagem fosse entregue da forma mais, digamos assim, eficiente possível.
podemos fazer uma interpretação mais ou menos dessa forma? É porque ela fica visual, né? O visual comunica a verdade. Por exemplo. Porque hoje em dia, o que eu entendo assim, se hoje em dia a gente dá uma de fazer uns negócios desses aí, o pessoal vai chamar a gente de doido mesmo, né? Já chama para algumas coisas, se a gente exagerar mais ainda, igual sair só de cueca na rua, por exemplo, igual Isaías, né? Jeremias. Mas isso não. Isaías. Isaías. Então, assim, mas naquela época dava a entender que eles tinham isso, né? Que eles, fisicamente, eles demonstravam bastante mesmo o que estava acontecendo ali, ou no caso aí do profeta, o que Deus queria dizer, né? Sim, O entendimento que eu tenho é esse, né? Você pega, por exemplo, filho, Jeremias, é chamado de profeta chorão, né? O George Whitefield, no século XVIII, ele pregava em prantos, né? Mas ele não era uma representação, era uma vivência, né? Então, o gestual, o rasgar, era a vivência de uma verdade. O problema que alguns profetas vão apontar é que quando aquilo era para ser a vivência de uma verdade, se tornou somente uma representação. Aí o profeta fala, é melhor rasgar o coração do que as vestes, né? É porque o rasgar as vestes ficou simplesmente representativo. A gente, por exemplo, quando prega, em um momento ou outro é tomado por algo. Né? Volta e meia. Eu costumo falar bem tranquilamente, mas volta e meia você é tomado por algo e o seu tom de voz você fala de maneira mais incisiva, você acaba se emocionando com uma determinada declaração a respeito da pessoa de Jesus ou da narrativa bíblica e você é tomado, às vezes, por um momento de choro. Então, há uma vivência visceral, né, da palavra, porque a fala indiferente, ela é um desserviço. A fala indiferente, né? A monotonia no comunicar. Você falar que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou com o mesmo tom, você realmente não está vivenciando o que quer comunicar. E o auditório acaba não vivenciando também. Então, o profeta, ele sabia fazer isso, né? Ele mesmo vivenciava o que comunicava. É bem importante isso aí para a gente. Diga, Veraldo. Ô, pastor Gaspar, boa noite. Mais, meu querido. Pastor, posso fazer um breve comentário a respeito do vídeo? Do quê? Do vídeo? Que vídeo? Do vídeo que o senhor postou lá. Ah, sim. Pode, fica à vontade. Não, que eu achei interessante algumas coisas, eu fiz algumas anotações. Eu vi lá que ele falando a respeito o que o profeta é independente, porque não está relacionado a ninguém, né? Excêntrico, fora do que todo mundo diz que é para ser, e desinteressado. Vai anunciar e deixar que a resposta aconteça lá. Ele não vai forçar a resposta humana. Nesse último ponto aqui, eu lembrei do pastor Clodoaldo, nas caravanas missionárias da Esperança. Ele sempre falava para a gente, a sua obrigação é passar o plano de salvação para as pessoas. Não se importe se a pessoa vai aceitar ou não, que aí já não é obrigação sua, aí é obra do Espírito Santo. Apenas fale e passe o plano de salvação. Aí, nesse ponto aqui, eu achei interessante, eu lembrei do que o pastor Clodoaldo sempre orientava a gente nas caravanas. É ótimo. Boa observação. E nesse aspecto, Everaldo, nós, como comunicadores da palavra de Deus, né? Não necessariamente profetas, né? Mas uma comunidade profética que é a igreja, a gente não precisa ajudar na decisão. Por exemplo, você convida no final do culto, né, vamos botar um fundo musical ou tocar o teclado. Não, o Espírito Santo não precisa disso, né? E não precisa dar uma forcinha ao Espírito Santo para emocionar. Não, quando o Espírito Santo fala, realmente a pessoa responde, né? Então, a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus como os profetas acreditavam, né? Nessa sua anotação aí do vídeo. Muito bom. Fala, Belinda. É exatamente isso, puxando o gancho que o Everaldo falou, o André Heinck, ele fala da passividade, né, a ausência de envolvimento prático do profeta, né, e ele dá exatamente o exemplo de Eliseu naquela história de Naamã, né, e ele diz que o profeta anuncia a palavra, o povo que responde com ações, o profeta não força nada, né, eu achei isso bem, puxando aí que o Everaldo falou, bem interessante, porque nessa situação, a parte decisiva não veio nem do profeta,
Na verdade, foi a escrava que falou, depois foi o pessoal que incentivou Naamã quando ele disse que não queria mais. O profeta ele chegou lá e falou: faça isso, vai lá e mergulhe, né? E ele, na verdade, a parte decisiva da ação veio dele, veio dos escravos, vieram dos outros, mas não necessariamente do profeta. E outro ponto que eu achei interessante, que ele fala que os profetas falam por metáforas, né? A palavra de Deus não fecha os conceitos, ela abre os conceitos, né? E ele coloca que a primeira ação do profeta é mexer o nosso interior, não mexer a realidade. Aí eu achei bem interessante esse posicionamento. Boa. A gente vai chegar, por exemplo, na questão de interpretação, a palavra profética, ela evoca algo, né? Ela tem esse poder, né? Muito bom. Fala, Suede. Ô, professor, boa noite. Na verdade, uma pergunta. Em relação aos profetas, a gente pode, com vida também, a gente pode concluir que os profetas, eles não têm intenção de convencer, e sim apenas de, uma palavra que eu anotei mesmo, apenas de informar, assim, de dizer a palavra de Deus? Não, Eles não... não, nesse sentido, assim, de indiferença, não. Eles realmente querem que o povo acredite e faça aquilo que ele comunicou. Por exemplo, você tem o profeta Jeremias falando: gente, a Babilônia vai invadir, bora mudar esse negócio aí. Ele não fala: estou pouco me importando se vocês vão ouvir ou não, né? Não, ele fala realmente do útero, né? Ele tira a força do útero para comunicar a palavra e quer que o povo realmente o ouça. Você pega Jesus, ó Jerusalém, né? Ele está tomado realmente por um pesar, né? Você não está percebendo que Deus visitou vocês agora. Então, o profeta, ele era tomado quando o povo não obedecia aquilo que Deus falava através dele. Não era uma indiferença por mim, né? Não quer ouvir, tanto faz. Não havia isso, não. Ele não forçava o entendimento. Ele não forçava a resposta, no caso, a resposta. Não forçava a resposta, mas tinha uma intenção, tinha uma intencionalidade. Sim, sim. Ele, até porque era a compaixão em relação ao próprio povo, que ele fazia parte, né? Obrigada, professor. Alguém parece que abriu o microfone aí, quer falar? Pronto, olha só, nessa questão bem visceral do profeta, você pega, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele fala que comeu um rolo, né? Ele come a palavra no sentido de falar que ele está digerindo a palavra de Deus que está vindo de dentro dele, né? Deus comunicando e ele agora está trazendo para o povo. Ou seja, há uma reflexão nesse aspecto. Por isso que uma coisa para nós aprendermos aqui como comunicadores da palavra de Deus, mais uma vez, é um desserviço falar daquilo que nós não acreditamos, né? Então, se você comunica a palavra de uma forma que parece que você não acredita, é um desserviço. Você está fazendo com Ezequiel, né, que ele realmente absorve aquilo, vai estar digerindo aquilo e depois comunica. Tem uma história que vocês devem conhecer que fala de um pregador do século XIX, na Inglaterra. Tem duas histórias, né? Essa história inventada não é verdade, não. E aí o teatro lotado de gente e o culto lá com poucas pessoas. E aí o cara pergunta qual é o segredo disso, né? O pregador, ele falou: o segredo é o seguinte: você fala a verdade como se fosse a mentira. Eu, por minha vez, eu falo a mentira como se fosse uma verdade aqui. Então, a forma como a gente anuncia é muito importante, né? Não basta ficar preocupado somente, não estou falando a palavra, não. A pessoa precisa ver que aquela palavra já falou com você. Você precisa acreditar nessa palavra para poder anunciar. É isso que Ezequiel ele está fazendo, né? Primeiro ele recebe e depois comunica. Você vê uma outra questão visceral nos profetas, e bem tátil, né? É quando Deus fala com Jeremias e Isaías como se estivesse tocando nos seus lábios. Quando Jeremias fala: não passo de um pré-adolescente. Deus fala: lá de bestagem, rapaz, toquei em tua boca e agora toma aqui minha palavra. E Isaías: tem um lábios impuro, tem problema não, receba aqui agora a brasa do altar e purifica
os lábios. Então, há uma experiência muito vívida do profeta com a palavra que ele iria comunicar. O mesmo também deve acontecer conosco, né? Fala, Jorge. Ô professor, me tira uma dúvida. No tocante aos profetas, para não fugir do assunto, a Bíblia diz que João Batista foi o último profeta, não é verdade? Sim. No tocante a isso, a gente vai lá para o livro de Atos, e quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e manda ele ir para uma determinada casa, e depois ele chama um profeta, o Ananias, para ir lá e orar por Paulo. Me tira essa dúvida aí. Você fala a dúvida no sentido de João ser o último e... Isso, porque a Bíblia diz que João Batista foi o último profeta. Mas a gente vê o profeta lá, vamos dizer assim, um dos últimos, né? O Ananias, que vai lá para orar por Paulo e está lá dentro daquela casa lá. Eu penso, Jorge, que a questão do último ali se enquadra muito no sentido de que João Batista é aquele que precede o Messias, que é o profeta, aquele que reuniria toda a profecia em si mesmo, porque o próprio João fala, eu não sou o profeta, porque se esperava a figura, né, de alguém que iria reunir toda a profecia. Mas a atuação profética, ela não deixaria de ocorrer, como acontece no próprio Novo Testamento. Mas ele como uma figura que antecede, né, a chegada do profeta, que ele iria reunir toda a profecia em si mesmo. Tá certo, professor. Obrigado. Fala, será? Não, professor, eu acho que também João Batista, ele foi interessante num sentido, ele não fez grandes profecias como os outros, tipo Elias fez aqueles feitos, né? Aí, se a gente for olhar pelo tamanho da coisa, por milagres e tal, você olha para João Batista, você não vê milagre, né? Aqui como os outros, aquela coisa toda. Aí quando vem Jesus falar assim, mas ele foi o maior. Justamente, será que é por causa da figura que todos os outros falaram um pouquinho, mas não chegaram a concluir, né? E ele foi o que fez que chegou no final ali e veio Jesus através dele, né? Então, Talvez ele era a cereja do bolo ele agarrou. Que foi Jesus, né? E era primo ainda, né? Era parente, né? Tava chutando ali. Quando um tava dentro da barriga, o outro chegou, já conversou os dois dentro da barriga. A tônica da mensagem do profeta João era do juízo, né? O machado já está posto à raiz das árvores, né? E a imagem que João ele quer trazer para a gente é essa aqui. Você tem a árvore, o golpe do machado já foi feito. Então, não há muito tempo, não há tempo de espera, né? É essa imagem. E aí chega Jesus proclamando o perdão e jantando com as pessoas. João Batista fala, agora que eu não entendi mais nada, né? Como é esse negócio? Tem que esperar outro? Então, houve um problema também na declaração joanina. O que João esqueceu é que a árvore que seria atingida pelo machado era o próprio Jesus, né? No nosso lugar. Isso aí João não estava percebendo ainda naquele momento, eu acho, depois que ficou claro para ele. Fala, Everson. É uma inferência minha, viu? Não ouço, não. Fala, Everson. Depois, mestre. Obrigado. Sim, sim. Ele está no Hall da Fama. Boa, boa. Tem uma interpretação... Não, se a gente tiver Novo Testamento 1, eu vou falar isso, não vou antecipar muita coisa aí. Já teve?
Ah, então pronto. Então não vou falar, não. Ó, professor, fala. Quando Jesus Cristo fala que ninguém há maior dentre os nascidos de mulher que João Batista, né? Uhum. E aí ele pega e fala, mas o menor no reino dos céus é maior que ele, né? É. Tem a interpretação da igreja antiga, o Oscar Kuma que cita, que Jesus Cristo estaria falando dele mesmo e não de nós. É como se ele falasse assim, por Jesus começar como alguém batizado por João, Jesus é visto como menor que ele, mas Jesus Cristo é maior que ele no reino dos céus. Eu gosto dessa interpretação, porque eu não penso que eu, sendo o menor, conseguiria ser maior que João Batista nesse sentido. Eu gosto dessa interpretação. Alguns não defendem, mas a interpretação antiga que o Oscar Kuma ele coloca que eu acho bem interessante. Jesus falando, olha, mas o menor, eu, né, sou maior do que ele, né? Do que ele. Fala, mestre, e depois Magdiel, né? Mas, professor, eu gosto dessa fala, não é minha, a fala de um pastor chamado Josué de Irion. Ele diz o seguinte, na visão dele, o espelho de Deus é invertido. Deus vê ao contrário, né? O menor é o maior é o menor. Por isso que ele fala que o espelho de Deus é invertido. Eu gostaria também de fazer um comentário, professor, com relação até o comentário firme, que foi também fez um bom comentário com relação aos profetas aí, né? Eles na prática, mostrando a mensagem de Deus com os seus corpos. E não vejo, hoje não tem, hoje a forma da gente demonstrar isso é praticando a palavra, né? Quando a prática da palavra, ela com certeza surte muito mais efeito do que simplesmente uma narrativa. Uhum. Então, eu vejo desse jeito. Hoje, se a gente fosse trazer para o nosso dia de hoje, é melhor a gente praticar a palavra do que simplesmente só viver de narrativa. Uhum. Isso. Boa, Mércio. Fala, Magdiel. Professor, graças a paz. Paz. Gostaria de tirar uma dúvida na questão lá no livro de Primeiras Reis, né? Capítulo 13, que tem um profeta que ele profetiza contra o altar de Jeroboão, né? Um profeta que vem de Judá. Aí logo ele em seguida profetiza contra Jeroboão. Aí logo Jeroboão estende a mão, né? Amaldiçoando o profeta e logo a mão dele fica ressecada, né? Aí logo ele implora o profeta para o Senhor curar ele e logo ele fica curado. Aí em seguida esse profeta é convidado pelo rei Jeroboão, né, a ficar com ele, comer na mesa. Aí ele decide não ficar porque foi por ordem do Senhor que ele não ficasse, né? Naquele lugar ele seguiu pelo seu caminho. Aí logo ele, no caminho de volta para casa, ele encontra um profeta velho, que se dizia profeta, né? E chega nele e convida para ele ficar naquele lugar e comer. E ele diz que foi o Senhor que falou com ele para ele ficar e comer naquela casa. Aí só que quando ele decide ficar, né, esse profeta que veio de Judá, e fica naquela casa e logo come com ele. Logo o Senhor levanta aquele mesmo profeta, ou seja, ele mentiu, né, dizendo que foi a palavra do Senhor que falou com ele para ele ficar. Aí quando ele está comendo lá na mesa com esse profeta, vem verdadeiramente a palavra do Senhor a esse profeta, dizendo que ele desobedeceu a ordem do Senhor por ter ficado lá e com ele, né? Ou seja, minha dúvida é a seguinte: se foi mesmo a palavra do Senhor quando ele falou a primeira vez, se foi Deus mesmo que falou, ou se é um tipo de profecia condicionada. Essa é a minha dúvida. No momento que aquele profeta velho encontra outro profeta, ele fala, mas um anjo falou comigo, né, isso, e você pode voltar. E aí depois fala, né, mas ele estava mentindo. Você tinha aquela questão de uma figura excêntrica, era sempre bom você receber em sua casa. Então você tem um desejo daquele profeta velho querendo que ele realmente fique na sua casa. Não haveria algo de errado nisso. O problema foi o meio, ele acaba mentindo. E aí, por ironia, é o profeta mentiroso que acaba trazendo uma palavra de juízo para o profeta que não obedeceu, né?
naquele aspecto. É uma história estranha, naquele sentido ali. Uma coisa que a gente fica entendendo aquela história é que ele morre realmente por um juízo divino. Porque o texto fala que a mula estava em pé, perto do corpo, junto ao leão, né? Ou seja, não é normal. Não é normal aquela mula ficar tranquila perto de um leão. Então, aquilo mostrava realmente que era algo incomum e que foi um juízo de Deus em decorrência da desobediência de um profeta. Então, se Deus falou o que é para fazer, não ouça outra pessoa dizendo que era para fazer diferente. Fique com Deus. Fique com Deus. Porque e tem um ponto ali, Magdiel, interessante, é o seguinte. Veja que ele falou, um anjo, né, me disse. E nesse aspecto, a gente fica com as escrituras, né? Por mais importante que a pessoa seja, ou mais credibilidade... No caso, ele foi um tipo de falso profeta, né? Ele não era um falso profeta, ele era um profeta, né? Mas ele acabou mentindo para que o profeta ficasse com ele e foi trágico para o outro, né? O que eu fico com raiva naquela passagem é que o profeta velho nem fica com remorso, né? Ele trata assim, normalmente ele fala aí, ó, o profeta que não ouviu o que Deus falou, que não sei o quê. Eu fico lendo o texto, mas seu banana. Foi por sua causa que ele não voltou para o mesmo caminho, né? Então aquele texto ali é bem estranho nesse sentido aí. Mas a tônica é, fique com Deus, e não com aquilo que o outro deseja falar, mesmo afirmando ser de Deus, né? E o enquadramento nosso é, não esteve aqui, a gente não ouve nem obedece, né? É o sentido para nós hoje. Fala, Bruno. Graças a Deus, boa noite a todos. Professor, eu gostei do termo que o senhor usou a respeito da parábola viva, né? Quando falou de Oséias aí. E mestre também trouxe a questão de testemunho, né? E eu vejo um pouquinho, quero ressaltar a questão de Jó, né? De Jonas. E no caso, a gente vê ali uma resistência dele em pregar para aquele povo, os ninivitas, mas ele prega, os ninivitas se arrependem, né? Mas o que a gente vê ali também incutido naquela história ali é Deus querendo usar o arrependimento daqueles ninivitas que os israelitas tinham como terríveis, né? Que mereciam perdão, e eles também estavam se comportando no mesmo no contexto de idolatria que os ninivitas, ou pior. E eles, não só Jonas, mas também toda a nação de Israel também não aceita aquela palavra de arrependimento para a vida deles. Então, assim, como o senhor colocou, eu entendi que o senhor colocou, à medida com que nós levamos a palavra, é a mesma palavra que também primeiramente deve fazer o efeito em nossas vidas. Às vezes nós levamos, né, falando assim, essa palavra aqui é para fulano de tal, aquela igreja está realmente precisando dessa palavra, mas a gente tem que parar primeiramente e ver se não é primeiro conosco, né, que Deus quer trabalhar tal questão, né, tais questões de nossas vidas. Obrigado. Isso. Muito bom, muito bom. Às vezes Deus trata algo em nós para tratar com a igreja que a gente está exercendo influência ou até mesmo liderança, né? Muito bom. E nesse sentido, Bruno, Jonas, ele é tudo. Ele é um profeta desobediente. Mas ele não é nem mentiroso, nem covarde. Jonas, ele não pode ser acusado disso. Aqui no barco mesmo, quando perguntaram, quem é você? Não, eu sou judeu mesmo, eu acredito no Deus do céu e da terra, e pode me jogar, né? Porque o problema é comigo mesmo. Então, ele é desobediente. É cabeça dura, sim, mas covarde não é não. Fala, mestre. Exagerado também um pouquinho, né? Quando fala, eu desejo morrer, né? De bestade, Jonas, né? Exagero é isso lá no capítulo 3, né? Então, ele é exagerado também. Fala, mestre. E quem conhece a história dos ninivitas, talvez por a gente desconhecer, né, professor, a história de quem era aquele povo, talvez a gente... falar a gente é uma forma de dizer, né? Talvez muitas pessoas criticam Jonas, talvez por não conhecer a história dos ninivitas, né? Porque é complicado você pregar. Não estou dizendo que a gente não tenha condições, né? Que Deus nos dá essa graça. Mas é complicado você pregar, talvez para um estuprador, para um cara que acabou de cometer uma atrocidade. Mesmo assim, você entender que Deus quer salvar essa pessoa é
na prática não é uma coisa muito fácil. A gente precisa estar mesmo ligado com Deus, né, pessoal? O senso de justiça brota mais rápido que o de misericórdia, né? Então, Jonas, o senso de justiça estava aflorando, né? Mais do que misericórdia. Eu queria fazer um outro texto também aqui, pastor, rapidamente, o que Paulo fala em Gálatas 1:8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, né? Com relação ao comentário bem feito do nosso irmão aí, né? Que falou sobre o profeta velho e o profeta novo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo, talvez no contexto de hoje, os pastores de nome, né? Pastores já antigos, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque por muitas das vezes, por a gente, né, reconhecer o tempo, talvez um ministério muito bem consolidado, mas isso não está, essa pessoa não está totalmente livre de, talvez, eu não sei, surgir algum tipo de sentimento, né, por ele, sei lá, se sentir ultrapassado, né, às vezes Deus está usando um pastor novo, alguém, né, agora dessa geração, né, e talvez, não sei se surgiu um sentimento de inveja, alguma coisa com relação a esse profeta velho, né, e ele tentou de alguma forma, né, atrapalhar, talvez seja por isso que Paulo fala, gente, mesmo que seja a gente mesmo, nós apóstolos, né, pessoas que andaram com Cristo, né, isso nós não estamos livres de, sei lá, acontecer da gente fazer alguma coisa, trazer algum tipo de ensinamento, instruir vocês em alguma coisa, tanto que até o próprio apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, né? E então ele dá esse alerta, né? Ele abre os nossos olhos, gente, a gente não está seguindo a honra, os homens podem se corromper sim, né? As pessoas podem sim, às vezes, ao mesmo tempo tá dando lugar a Deus, pode dar lugar ao que não presta, né? É o que Pedro, né? Aconteceu também com Pedro isso. Então Paulo dá esse alerta aos Gálatas, cuidado, gente, mesmo seja a gente mesmo ou um anjo apareça, se falar uma outra coisa que não seja o que Cristo falou, que está escrito, é anátema, não sigam. Boa. Fala, Gilmário. Deus abençoe, pastor e professor Anderson. Maravilha, cada comentário que a gente fica até sem comentário mais para falar. Graças a Deus por isso, viu? Deus ouvir é bom demais. Deixa eu estar falando dos profetas falaram em nome de Deus. E a profecia hoje, ela é a Bíblia, que foi bem declarada aí, graças a Deus. Você quer profetizar, a Bíblia já está ali, que é a palavra de Jesus Cristo. E com isso, hoje, esse poder profeta, né, entre profeta, os pastores, quem leva a mensagem, tem essa incumbência de profetizar, sim, falando a verdade da Bíblia para as pessoas. Então, muitas das vezes, a pessoa tem um poder, se sente com um poder, esse poder que foi dado, de falar da mensagem de Deus, que é um poder que é dado, sim, eu acredito que o Espírito Santo é revestido mesmo, é o poder que todos têm, vamos dizer assim. E quando tem esse poder, se levar essa mensagem de uma forma errada, se vai descendo, né, é caso de morte, a gente já sabe disso aí. Aqueles profetas naquela época, não sei se vai mais adiante aí, talvez alguns também poderia ter esse problema de o ego elevado, vamos dizer assim, porque você vê, às vezes, colocações de pastores, de pessoas em geral, pastores, porque no caso de ser um nível maior para levar a mensagem, de apacentar e tudo mais, e você olha e enxerga assim, meu Deus, está falando tanta asneira, ou seja, como está julgando, ou seja, compra feijão, umas linhas bem elevada mesmo, ou seja, a palavra de Deus manda dizer isso, de forma que o cristão, de forma que as pessoas que estão ouvindo, você, em vez de estar levando a vida que nós estamos falando, está levando uma morte, que a morte que eu estou falando, se a pessoa não aceitar a Cristo, ela está significando que está jogando a pessoa no inferno, vamos dizer assim. A pessoa pode ir no inferno por você não levar a mensagem da forma que tem que ser levada. Indo para essa linha de visão que eu estou falando, hoje em dia, isso tudo pode acontecer, né? Não com o título de profeta, mas com o título de pastor.
de ter o poder, de ter a situação, de ter o controle dessa palavra que é dado para você, né? No sentido de estar levando a mensagem, sim, de estar apacentando, de estar buscando levar a mensagem, o índio do Evangelho. E a gente tem essa incumbência hoje de estar fazendo isso, mas com todo esse poder que é dado, se a gente não tomar cuidado e deixar com que a gente fugir, por exemplo, vai para os livros, tem que ir para os livros mesmo, mas aí vem os debates, aquelas coisas que você quer ter toda a razão, de todos os jeitos. Volta para a Bíblia. Porque o caminho nem foi bem colocado, eu gostei dessa fala. Se fugir da Bíblia, para mim, não pode esquecer que não serve de nada. Se fugir do que está sendo colocado, tem uma escola bíblica, tem uma revista, a revista está de acordo com a escola, está de acordo com a Bíblia, amém. Se estiver fora da Bíblia, eu acho que é nada, é igual o Pécio falou aí. Isso. E hoje nós temos essa mesma incumbência, não sei se eu estou errado na colocação, o senhor esclarece aí, desculpa. Não, é nesse caminho. O Miroslav Wolf, ele fala mesmo, nós somos chamados para ser testemunhas. E o trabalho da testemunha lá em Fadonho é só falar a verdade. Jesus não nos chamou para proferir as nossas opiniões, né, mas para testemunhar, né, daquilo que ocorreu nele e através dele. Né? Então, é a nossa função. Pessoal, tudo isso que a gente discutiu aqui, a ideia era que o profeta, por ter ouvido algo da parte de Deus, não importando o meio, se for alguma visão, algum sonho, seja lá o que for, e quando o profeta proferia a sua palavra, o povo estava ouvindo Deus. Ouvir o profeta era ouvir a Deus. Ler a palavra do profeta hoje é ouvir a Deus. Então, esse tipo de reflexão tem que estar na nossa mente. E aí eu quero trazer só uma palavra de observação no que diz respeito a nós, né, que está sempre fazendo referência a nós enquanto anunciadores. Quando a gente prega, faz um sermão e profere aquelas palavras, com base, por exemplo, em um livro profético ou em qualquer outro texto das Escrituras, a gente não está falando as palavras de Deus diretamente. Quando a gente prega, você não está falando a palavra de Deus diretamente. A palavra de Deus é que está sendo usada como base na qual você prega. Tem que fazer uma distinção aqui, que parece óbvia, mas às vezes não é. A gente deseja, como proclamadores, que a igreja ou qualquer outra pessoa ouça o que Deus está dizendo naquele momento, ou não é? Que é a palavra dele. Mas a gente precisa traçar uma distinção entre as palavras das Escrituras, que são inspiradas, reveladas e cheias de autoridade, e as palavras que nós proferimos em nossos sermões. As palavras que proferimos é para anunciar a palavra de Deus. As nossas próprias palavras não são palavras de Deus, e as nossas próprias palavras não são Deus dizendo algo diretamente para o povo, não. Não faça essa, porque senão você acaba se achando demais, nesse sentido. Quando você, nós pregamos, nunca deixe transparecer ou alegar que Deus está dizendo exatamente aquelas palavras que você está falando. Não permita isso. Você está falando suas palavras, na intenção de comunicar a palavra de Deus, que é a Bíblia inspirada. O seu sermão, o meu sermão, não é a palavra de Deus. Nunca foi, nem nunca será. No entanto, o meu e o seu sermão busca, ou deveria buscar, ser o mais fiel possível naquilo que Deus deseja comunicar mediante a palavra dele. Então, por exemplo, quando eu vou pregar, eu faço, não é um mantra não, né? Eu acho que Spurgeon, ele falava isso. Creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Você falou isso. Né? Quando eu pego o Mac lá e vou lá, eu falo na minha mente. E tem uma outra que eu sempre oro, é falando, Deus, coloca a vida nessas palavras. Porque eu sei que são minhas, para comunicar a palavra de Deus. Mas se for só ficar nisso, acaba não comunicando. Coloca a vida nesse negócio. Então, faça essa distinção. Isso por quê?
Porque quando a gente faz essa distinção, a gente incentiva aquele que nos ouve a conferir aquilo que pregamos. Porque se aquilo que pregamos já for confundido com a palavra de Deus, ninguém precisa nem conferir. Já é a palavra de Deus. É por isso que algumas pessoas ficam bem assim. Se o pastor falou, então está falado, eu acredito não. Você acredita se aquilo que ele disse é palavra de Deus. Você não acredita porque foi ele que disse. Né? As pessoas que acreditam porque foi o pastor que disse, estão confundindo as palavras do pastor com a própria palavra de Deus. Muito bem colocado, professor. Eugene Peterson, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz bem assim: no início do ministério, começamos a trabalhar para Deus. No meio da caminhada, começamos a nos confundir com Ele. E pode acontecer conosco. Quando, às vezes, algumas pessoas questionam algo que nós falamos, ele não está questionando a palavra, está questionando as nossas palavras, que podem não ter sido pronunciadas corretamente ou com muita clareza, para comunicar a palavra de Deus. Então, a minha palavra não é infalível, ela não é inerrante, é somente a nossa palavra, para se tornar um veículo para comunicar a palavra de Deus. Paulo entendia isso. Tanto que Lucas, ele vai exaltar os bereanos que, na pregação apostólica, eles faziam o quê? Espera aí, né? Bora lá, né? Então, conferia a palavra de um apóstolo em relação ao texto no qual aquela palavra se apoiava, né? Então, entenda que a sua pregação é um meio para comunicar a palavra de Deus, e as palavras que você está dizendo, não é Deus que está falando diretamente naquele momento. Deus está usando as suas palavras para comunicar a palavra dele, né? Dele. Então, faça essa distinção. Fala, mestre, meu querido. Professor, uma dúvida. Qual é a sua visão quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor? Lá em Corinto, né? Em 1 Coríntios 7. Ali, quando Paulo fala, olha, digo eu, não o Senhor, ele já tinha dito que era o Senhor que estava dizendo algo, e depois ele fala, agora estou dizendo eu, não o Senhor. É que aquilo que ele vai falar não pertence a algum elemento da tradição recebida a respeito de Jesus. Por exemplo, Jesus, ele não poderia falar nunca em casamento misto, que estava acontecendo ali, uma mulher que tinha se convertido e o marido não. No contexto de Jesus, não havia essa problemática. Então, Paulo fala, estou dizendo eu, não o Senhor. Mas aquilo que eu falo, se Jesus fosse dizer, falaria eu mesmo. Por isso que ele vai dizer no capítulo 14, o que eu ordeno é mandamento do Senhor. Então, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, é que aquilo que ele fala não pertence a um elemento da tradição a respeito de Jesus. Né? É algo comunicado ali por ele na hora. Obrigado, professor. Beleza. Olha só, gente, avançando aqui. Um enquadramento histórico, né, dos profetas. Papel e caneta aqui agora, viu? Agora é momento de inspiração, viu? Vocês escrevam aí, ó. Você tem a crise assíria, a crise babilônica e o pós-exílio. Isso é interessante entender para enquadrar historicamente bem os profetas. Por exemplo, a crise assíria, a queda do Reino do Norte. Né? Você enquadra quem próximo a esse período? Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Na crise assíria. Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. É a queda do Reino do Norte, né, Pro? Isso. A crise babilônica, a queda do sul agora, né? No século VI. Você vai ter Abacuque, Sofonias, Naum, Jeremias, Ezequiel. É a crise babilônica aqui. Abacuque, Sofonias, Naum, Jeremias, Ezequiel. Então, você vai ter profetas com influência no norte e profetas aqui com influência no sul, né? Esses dois períodos você pode pegar em 2 Reis 14.
que vai relatar o século VIII, a queda do Reino do Norte e a queda do Reino do Sul, lá em 2 Reis 14. Você vai enquadrar historicamente ali esses dois períodos. Por isso que é importante, quando você lê, por exemplo, Abacuque, e você enquadra Abacuque no ambiente próximo à crise babilônica, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, porque ele sabe, a Babilônia vai invadir, e nada disso vai florescer. Né? Então ele está naquele contexto próximo a esse período de crise, quando a Babilônia surge como uma potência realmente assombrosa naquele período. E o período do pós-exílio, aí você vai ter Ageu, Zacarias, Joel, Obadias, Malaquias. Ageu, Zacarias, Joel, Obadias, Malaquias. O contexto... Hã? E Miqueias? Miqueias é na crise assíria. Crise de Assíria. É, na crise assíria, Miqueias. Ó, vou falar de novo. Isso que eu queria. Vou falar passadamente. Ó. Crise assíria. Você vai ter Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Certo. Crise babilônica. Abacuque, Sofonias, Naum, Jeremias, Ezequiel. Veja que profetas são levantados em períodos de crise e não em períodos de tranquilidade, viu? Os profetas sempre levantados nesse sentido. 2 Reis 14 vai abordar essas duas crises aí, né? Do sul e a do norte. O pós-exílio, Ageu, Zacarias, Joel, Obadias e Malaquias. O contexto do pós-exílio, no qual se enquadra Ageu, Zacarias, Joel, Obadias e Malaquias, é o contexto dos livros de Esdras e Neemias, do pós-exílio. É por isso que você pega em Malaquias uma classe sacerdotal totalmente desmotivada, porque aquilo que o profeta acaba falando, né, do pós-exílio, Ageu, né, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, né? Quando o pessoal olha, oxi, essa a glória da segunda casa, é uma desmotivação completa. Está percebendo que algo está faltando. Né? Então, esse enquadramento é bom dos profetas no seu aspecto histórico. Alguém parece que levantou a mão e falou, Mércio? Sou eu não, professor. Se minha mão está levantada, eu vou tirar. Prof, primeiro foi a crise de Assíria, para depois da Babilônia e depois do pós-exílio, né? Crise assíria, que era de Samaria, Reino do Norte, né, no século VIII. Crise babilônica, que era do Reino do Sul, lá em Judá. Né, você tem Jerusalém lá que acaba realmente, 586. E o pós-exílio, né, que é o retorno da turma lá. Daniel tem um enquadramento meio que difícil, né? A gente não consegue enquadrar bem historicamente Daniel. Uns botam muito para trás, outros botam muito para frente, aí a gente deixa Daniel de fora nesse sentido. Esse Esdras e Neemias entra onde aí? Ele está nesse contexto de pós-exílio. Esdras e Neemias estão retornando, e agora Esdras é o sacerdote que comunica a lei, e Neemias que reconstrói a cidade. Beleza, Tiago? Tranquilo. Então, você tem um contexto histórico. Esther também é nesse contexto aí também, pós-exílio. Entendeu? Aí seria interessante uma leitura assim, né? Por exemplo, ler, ao invés de ler na ordem que está, na ordem literária, né? Ler Amós, Oséias, Obadias, Miqueias e Isaías. Exatamente. Tá aqui, aí depois vai, né? Acho que fica legal nesse sentido. É bem diferente do que a gente está acostumado, né?
Se volta. Você vê, por exemplo, na narrativa que a gente coloca, a gente vai para o pós-exílio, Esdras, Neemias e Esther, aí depois chega na crise assíria, aí já recuou na história, depois está indo para a crise babilônica. É um negócio que fica assim, né? Então, o arranjo foi literário, não foi histórico, né? Ô, gente, 9h50. Eu estou lendo a ordem cronológica que coloca Jó antes de Êxodo. Isso, porque Jó é na época patriarcal, ele está lá junto com Abraão. Isso. Eu estou lendo nessa ordem cronológica. É bacana. Show de bola. 9h50, na próxima aula, a gente vai abordar a questão da interpretação e os horizontes de compreensão profético, né? Como que o profeta, a gente pode enquadrar esses elementos de horizonte de profecia. E aí, eu acho que dá, não sei se dá, mas acho que dá. E aí a gente pega o profeta Elias e a crise com o baalismo, né? Do profeta Elias. Na próxima aula, Deus permitir. Vou fazer aqui. Alguma pergunta mais, gente? Professor, só em relação à chamada que o senhor vai fazer, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente conversando no intervalo, a maioria de nós estamos com 3 para 4 faltas. Eu estou com 4, eu tenho consciência que eu faltei uma, que foi quinta-feira passada, que eu estava em viagem, mas eu faltei só uma. Então, é só uma questão, se não for com o senhor, com a secretaria, só para a gente organizar, que a maioria de nós viu que está com mais de 3 faltas, sendo que não faltamos. Eu não vou consertar isso, mas quando a gente for fechar a caderneta, eu resolvo isso tranquilamente, viu? Não, tranquilo, eu sei que o senhor fez isso mês passado de boa, mas só que a gente já fica naquela ansiedade. Ai, meu Deus. Pode descansar no Senhor. Aí, para não... Deus tratando o seu ego. Vou fazer a relação aqui, viu, gente, das presenças. Nossa, eu tive foi essa também, mas do ego, viu? Isso foi massa. Fiquei calmo. Ô, Everson, você tem que ir armado, rapaz. O professor você desarma você. Eu esqueci meus óculos na igreja, estou curado das vistas, viu? Vou citar. O nome que eu não citar, me fala aí, viu? Ademir, Adson, Belinda, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Getro, Giliardi, Gilmário, Jorge, Lucas, Magdiel, Marcos Antônio, Bonfim, Mércio, Paulo Henrique, Reinaldo, Suede, Tiago, Valquires, Veranice e Wesley. Falta alguém? Jefferson. Quem? Jefferson. Espera aí, Jetinho. Um instante. Estão trabalhando, né? Pronto. Está garantida a falta deles aqui, fique tranquilo. Vou pedir aqui a Gerson, que nos traga uma palavra de oração por mais uma aula que tivemos aqui hoje. Santo Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa aula maravilhosa, meu Pai. Deus concede-nos, meu Pai, a graça de Deus, de estarmos sempre ouvindo a Tua palavra, te engrandecendo, te glorificando. Nos ajuda, meu Pai, a compreender mais e mais de Ti. Dá-nos sabedoria para administrar tudo que nós estamos aprendendo e iremos aprender. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Santifica-nos cada vez mais. Nos abençoa cada família, cada pessoa que está nesse momento, dentro dos hospitais, nas ruas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, ampará-las. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, nos abençoe.